Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. O título do nosso podcast é O Papel do Mito e da Ficção no Jornalismo. E bem, hoje a gente vai mergulhar num tema bem diferente, né, mas super relevante, que é o mito e a ficção e como eles influenciam a maneira como a verdade é organizada no jornalismo. Pode até parecer que está lá no passado, com aquelas histórias de deuses e heróis, mas na verdade esses conceitos eles continuam muito presentes nas formas como a gente entende e conta o que acontece no mundo, né? Então, se você curte entender como as coisas funcionam além das aparências, vem comigo que no episódio de hoje tá cheio de reflexões, insights sobre comunicação e narrativa. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pela base, né? Quando a gente fala de mito, o que vem na cabeça? Talvez histórias da mitologia grega, como Zeus, Poseidon e todos aqueles deuses poderosos, né? Mas na verdade os mitos eles são muito mais do que simples histórias. Eles são na prática uma forma de explicar o mundo, de dar sentido às coisas que a gente não consegue entender muito bem. E é aí que entra uma sacada muito interessante. O autor Barry Lees, no texto Os Deuses como uma Forma de Mídia, ele propõe uma ideia muito curiosa. Ele diz que os deuses antigos, como Zeus e Afrodite, funcionavam como formas de mídia. Mídia no sentido de meio, sabe? Eles eram um jeito de as pessoas se conectarem com as ideias e emoções mais profundas que talvez nem sempre fossem tão fáceis de expressar de maneira direta, né? Tipo assim, os deuses eram metáforas para sentimentos humanos como amor, ódio, vingança, coisas que todo mundo sente, mas nem sempre sabe como explicar, né? E o que isso tem a ver com o jornalismo? Você pode estar me perguntando. É simples. No jornalismo, a gente também precisa transformar a realidade em histórias que façam sentido para pessoas, né? Para as pessoas. Por mais que os fatos sejam objetivos, eles precisam ser contados de maneira que capture a atenção e ajude as pessoas a entenderem o contexto. O mito, nesse sentido, oferece uma estrutura narrativa. Ele ajuda a dar forma às informações, né? Permitindo que a história seja mais compreensível. Não é à toa que as melhores reportagens sempre contam uma história muito envolvente, né? E bem, agora vamos para outro ponto muito interessante também, né? Que é, será que a verdade ela é sempre uma coisa fixa, imutável? Pois bem, Foucault, um filósofo famoso por questionar praticamente tudo, né? Ele diria que não. No texto Uma História Crítica da Verdade, ele levanta uma questão provocativa. A verdade é algo que a gente cria ao longo do tempo, através de discursos, de contextos históricos e das relações de poder. Em outras palavras, a verdade não está simplesmente lá, esperando para ser encontrada. Ela é construída, adaptada e muitas vezes moldada por quem tem o poder de contar essa verdade. No jornalismo, isso é muito importante, né? Quando você lê uma matéria, você está recebendo uma versão da realidade. Por mais que o jornalista se ofereça para ser imparcial, a escolha das palavras, a maneira de organizar os fatos e até o que é deixado de fora, tudo isso faz parte da construção dessa verdade que chega até a gente. Foucault ele nos faz refletir sobre como os meios de comunicação, assim como o poder, moldam a percepção que temos dos acontecimentos, né? A gente pode pensar nas grandes coberturas jornalísticas, por exemplo, como os diferentes veículos de imprensa cobrem a mesma história, né? Será que eles dão os mesmos destaques? Provavelmente não. Cada veículo tem uma linha editorial, uma forma de contar a história que acaba refletindo o que eles consideram importante, né? Então, aquela ideia de verdade absoluta, que muitos acreditam ser o objetivo do jornalismo, talvez seja mais complexa do que parece, né? Bem, e agora vamos expandir um pouco mais sobre o papel da mitologia e como ela influencia a comunicação, né? No texto Mitologia e Comunicação, de Marcelo Alencar, ele fala sobre Hermès, que é o famoso mensageiro dos deuses, né? Hermès era o responsável por levar mensagens dos deuses para os humanos e vice-versa.
Ele era um intermediário, um tradutor das vontades divinas para os mortais, né? Se a gente parar para pensar, Hermes ele é quase um protótipo do que seria o papel de um jornalista moderno. Assim como Hermes, o jornalista também faz essa ponte entre o que acontece no mundo e a maneira como as pessoas recebem essa informação. O repórter ele traduz os acontecimentos em uma linguagem que o público vai entender, ele digere os dados e apresenta isso de uma forma compreensível, né? E não é só uma questão de passar a informação. O jornalista, assim como Hermes, ele tem que ser rápido, ele tem que ser ágil. Ao mesmo tempo, ele precisa ter cuidado com a maneira com que as coisas são transmitidas, né? E o mais interessante é que, assim como Hermes lidava com a subjetividade dos deuses, os jornalistas eles também lidam com uma forma de subjetividade, né? Eles precisam decidir o que é mais importante, o que vai ganhar destaque, como os fatos vão ser organizados, e tudo isso afeta a forma como a verdade é percebida, né? E assim como os mitos antigos, a comunicação moderna ela também tem seus dilemas humanos, né? Se olharmos para os grandes mitos gregos, por exemplo, sempre há histórias envolvendo amor, ódio, traição, poder e justiça, né? Todos esses temas continuam presentes no jornalismo até hoje, né? E quando olhamos para o jornalismo sob essa ótica, percebemos que ele lida com os mesmos conflitos emocionais e éticos que os antigos mitos gregos exploravam, né? A diferença é que no jornalismo os deuses foram substituídos por figuras políticas, sociais ou até mesmo celebridades, mas as histórias que contamos continuam sendo sobre os dilemas da vida humana, né? Por exemplo, uma notícia sobre uma disputa política ou um escândalo de corrupção, ele pode ser visto como uma nova versão das lutas de poder que vemos na mitologia. A forma como essas histórias são narradas e recebidas pelo público tem tudo a ver com a estrutura mítica que ainda faz parte da nossa maneira de entender o mundo, né? Outro ponto importante também é que a mitologia sempre envolveu uma mistura de ficção e realidade. E da mesma forma, no jornalismo moderno, né, embora a verdade seja o objetivo, a forma como essa verdade é apresentada nem sempre é completamente objetiva, né? As narrativas jornalísticas, assim como os mitos, elas são construídas para fazer sentido e conectar as pessoas com a realidade de uma forma mais acessível e compreensível. É por isso que, mesmo no jornalismo factual, sempre há uma pitada, né, de narrativa mítica envolvida. Bom, para finalizar, né, vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente conversou hoje. Desde o início lá, né, no comecinho, nós vimos que os mitos e as narrativas fictícias não são apenas histórias antigas que ficaram no passado, né? Na verdade, eles moldam até hoje a maneira como a gente organiza e comunica a verdade. E isso é muito relevante no jornalismo, porque apesar de o objetivo ser a verdade factual, né, o objetivo do jornalismo, sempre há uma camada de construção na narrativa que nos ajuda a entender os acontecimentos. Nós começamos falando sobre os mitos gregos e como eles funcionavam como uma forma de mídia na antiguidade. Barry Lees, né, trouxe a ideia de que os deuses gregos eram, na prática, mídias que conectavam o mundo abstrato com a realidade humana. E isso nos fez pensar que no jornalismo algo muito parecido acontece, né? Os jornalistas não estão apenas relatando fatos, eles estão criando uma ponte ajudando a gente a compreender os acontecimentos de maneira mais acessível e estrutural, usando narrativas que ressoam, né, com a nossa maneira humana de entender o mundo. E aí, logo depois, a gente entrou nas ideias de Foucault, que nos fizeram refletir sobre o conceito de verdade, né? Foucault nos lembra que a verdade não é algo estático, ela é construída ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias, do poder, das ideologias e até mesmo da maneira como escolhemos contar uma história, né? Isso significa que no jornalismo, cada notícia que lemos ou assistimos, na verdade,
uma versão da realidade, uma narrativa que foi moldada pelas mãos de quem está contando a história, né? É aqui que está o ponto mais importante. Isso não é ruim, faz parte do processo de comunicação, né? O importante é estarmos sempre atentos para questionar o que nos é apresentado como verdade e perceber que há muitos fatores influenciando essa construção. E agora, se a gente pensa na relação entre mitologia e jornalismo, dá para ver que eles têm muito mais em comum do que parece à primeira vista. A mitologia grega, por exemplo, era uma maneira de explicar fenômenos que as pessoas não entendiam, de dar sentido à vida, ao mundo e aos eventos do dia a dia, né? O jornalismo, por sua vez, ele tenta fazer algo semelhante, só que usando fatos e dados. Mas no final, ambos são formas de organizar a experiência humana em histórias que a gente consegue compreender, né? Basicamente. E também, se a gente olhar de perto, a mitologia ela trata de dilemas humanos profundos também, né? Que ainda aparecem nas manchetes de hoje. Pense em histórias de poder e traição, de justiça e vingança, de amor e sacrifício. Todas essas temáticas, elas estão tanto nas tragédias gregas quanto nas matérias jornalísticas, né? Que lemos sobre políticas, crimes ou até dramas pessoais de figuras públicas. O que muda, o, o que muda é o contexto, né? Mas o ser humano com seus dilemas e emoções permanece o mesmo. Um exemplo muito bom disso é o conceito de herói, que vem direto dos mitos antigos. Não tem nada mais claro que isso, né? Hoje em dia a gente ainda busca heróis no jornalismo, seja um político que luta contra a corrupção, seja uma pessoa comum que fez algo extraordinário. Os mitos antigos tinham heróis como Hércules, Aquiles e tantos outros, né? Já o jornalismo moderno, ele cria seus próprios heróis e eles também têm falhas, assim como os deuses heróis da mitologia. Isso mostra que, mesmo sem perceber, a gente continua buscando essas figuras para nos guiar, para nos mostrar o que é certo, o que é errado. E isso é essencial para a maneira como contamos as histórias, né? Mas se pensarmos no papel dos deuses gregos como influenciadores das regras sociais, podemos ver que, de certa forma, o jornalismo também desempenha esse papel hoje. Assim como os mitos ajudavam a moldar o comportamento das pessoas, hoje em dia as narrativas jornalísticas influenciam a forma como a sociedade se organiza e reage a diferentes eventos, né? O que se publica, o que se discute, tudo isso ajuda a formar a opinião pública e assim o jornalismo acaba assumindo uma função, né, de criar mitos modernos. São histórias que ajudam a dar sentido ao mundo em que vivemos e isso é de certa forma uma continuidade da função que os mitos antigos desempenhavam, né? Além disso, a gente não pode esquecer também que na mitologia os deuses eram representações exageradas das emoções e conflitos humanos. No jornalismo, muitas vezes vemos algo parecido, né? Mais uma vez, grandes dramas e disputas que refletem conflitos maiores da nossa sociedade. É como se os deuses tivessem sido substituídos por figuras políticas, celebridades, influenciadores, mas os dilemas e as emoções que dirigem essas histórias continuam sendo os mesmos, né? E essa conexão entre o jornalismo e a mitologia, ela torna o consumo de notícias algo tão fascinante para nós, porque temos programados, né, como seres humanos para nos conectar com histórias que envolvem emoção, conflito e resolução. E então, para fechar, eu acho que o ponto principal que fica desse episódio é que a gente pode não pensar em mitos e jornalismo como coisas diretamente relacionadas, mas eles estão muito mais conectados do que a gente imagina. Os mitos antigos ainda influenciam a maneira como a gente conta as histórias hoje e no jornalismo. Essas narrativas ajudam a organizar a verdade, né, e dar sentido ao caos dos acontecimentos diários. E isso é algo que, no fundo, faz parte de quem somos como seres humanos, né? Nós sempre buscamos sentidos nas histórias que ouvimos, sejam elas mitológicas ou em fatos reais.
E é isso. Eu espero que esse episódio tenha sido uma oportunidade para vocês olharem para o jornalismo e para a comunicação com outros olhos. E talvez com até um pouco mais de curiosidade sobre como as histórias são construídas, né? E é isso, obrigado por terem me acompanhado até aqui. E é isso, fiquem ligados para mais episódios. Até mais. Murilo Quezada Passos com vocês. Tchau, tchau.